Se há algo que todos concordam o espaço é simplesmente gigantesco, de escalas inimagináveis. Nossas distâncias aqui na Terra são um verdadeiro nada comparado com a distância entre os objetos celestes, até aqueles mais próximos. Portanto, apontar um telescópio para o espaço é ver um pouco mais de perto toda a imensidão, mesmo que nenhum equipamento de fato consiga mensurar o universo por inteiro. Em uma captura fantástica, observadores do céu conseguiram ver um cometa atravessando o campo de visão de uma galáxia muito, mas muito distante. No vídeo de hoje vamos ver e entender como esse objeto conseguiu essa façanha. Quando falamos em uma perspectiva cosmológica, entramos num território onde nossas percepções intuitivas falham com frequência. No dia a dia, usamos o tamanho aparente dos objetos para julgar distâncias. Um carro pequeno no horizonte ou uma árvore enorme ao lado de uma casa. Mas no cosmos, esse tipo de comparação pode ser profundamente enganosa. A Lua, por exemplo, aparece tão grande no céu quanto um planeta que se encontra a bilhões de quilômetros de distância. Esse fenômeno é chamado de diâmetro angular, a medida do quanto um objeto ocupa o nosso campo de visão. O Sol e a Lua, por exemplo, são casos clássicos. Embora o Sol seja cerca de 400 vezes maior do que o diâmetro da Lua, ele também está cerca de 400 vezes mais distante. O resultado é que ambos apresentam praticamente o mesmo diâmetro angular no céu terrestre, permitindo espetáculos como um eclipse total. Aqui vemos como o tamanho real se torna praticamente irrelevante comparado à distância do objeto. E essa perspectiva se torna de fato mais clara quando observamos constelações, onde aquela figura bidimensional na verdade é tridimensional. Uma estrela pode estar incrivelmente distante uma da outra apesar de não parecer. O aparente alinhamento aqui é apenas um caso geométrico, um produto da linha de visão. Isso nos lembra que aquilo que enxergamos é uma projeção bidimensional de uma estrutura tridimensional incrivelmente complexa. O mesmo vale para as galáxias. Algumas delas podem parecer quase se tocar, formando pares ou agrupamentos no céu noturno. Entretanto, muitas vezes essas sobreposições são apenas coincidências de perspectiva, como a galáxia a milhões de anos-luz na frente da outra que está ainda mais distante. Algumas dessas sobreposições conectam escalas imensuráveis, condensando bilhões de anos-luz em um mesmo campo de visão. A chave é compreender que o universo se projeta em ângulos, luzes e distâncias que muitas vezes se combinam para enganar os nossos sentidos. Mais do que uma ilusão, esse jogo de escalas é uma janela para entender a geometria do espaço, mostrando que a grandeza do cosmos não está apenas em seu tamanho absoluto, mas também na maneira como se revela a nós, observadores presos a um ponto minúsculo dentro dele. Em observações feitas com um telescópio relativamente simples, um astrofotógrafo capturou algo inacreditavelmente raro, um objeto atravessando o campo de visão de uma galáxia incrivelmente distante. E pois bem, a chance de registrar com um telescópio amador algo assim cruzando justamente o campo de visão de uma galáxia é algo extremamente raro. O céu noturno cobre uma esfera celeste imensa e o campo de visão de um telescópio médio foca numa fração minúscula dele. Para que o acaso alinhe a passagem de um objeto relativamente próximo com algo dentro do sistema solar e com a visão de algo colossal a milhões de anos-luz, é necessário que trajetórias e tempos coincidam de maneira quase improvável. É quase como tentar ver um avião passar na frente da Lua, só que em escalas muito maiores. E claro, a perspectiva que vamos ver a seguir é rara e incrível. Veja só, o que estamos vendo na tela agora é o registro do cometa Yamato, cruzando o campo de visão da galáxia espiral NGC 2903. De um lado temos um cometa de poucos quilômetros de diâmetro, que atravessa rapidamente o céu noturno, a uma distância de dezenas de milhões de quilômetros da Terra. Do outro lado temos uma galáxia localizada a mais de 30 milhões de anos-luz de distância, abrigando centenas de bilhões de estrelas. Colocados no mesmo quadro por um puro alinhamento cósmico, eles condensam escalas absolutamente incomparáveis em uma única imagem. Essa coincidência só é possível porque o céu noturno, embora vasto, se projeta para nós como uma esfera bidimensional. O cometa, próximo e em movimento, desenha sua trajetória diante de pontos fixos ao fundo. Para o telescópio, o efeito é como assistir um pequeno viajante atravessando lentamente a frente de um colosso distante.
A galáxia NGC 2903, localizada na constelação do Leão, não é visível a olho nu, mas revela-se como uma espiral barrada de brilho moderado quando observada por telescópios. O cometa, com sua coma difusa iluminada pelo Sol, temporariamente roubou a cena, sobrepondo-se a uma galáxia cuja escala real torna o próprio sistema solar algo ínfimo. Um corpo de poucos quilômetros pode parecer rivalizar em tamanho com uma estrutura de centenas de milhares de anos-luz, e isso é simplesmente incrível. Esse jogo de escalas, mediado pelo diâmetro angular, mostra que no universo a aparência de grandeza é tão relativa quanto a posição do observador, e não foi a primeira vez que esse tipo de coincidência foi registrado. Em 2019, o cometa interestelar 2I Borisov também protagonizou algumas das imagens mais singulares ao ser fotografado cruzando o campo de visão de uma galáxia espiral distante. Esse visitante de fora do sistema solar, carregado de mistérios sobre sua origem, reforçou a mesma ideia. Objetos locais e passageiros podem se alinhar momentaneamente a estruturas cósmicas permanentes, criando um elo visual improvável entre mundos distantes. Embora o registro do cometa diante da NGC 2903 tenha sido principalmente uma coincidência fotográfica, a passagem de cometas diante de galáxias pode ajudar a entender a transparência de suas comas, avaliando como a luz das galáxias é filtrada ou difusa através do material do núcleo cometário. A cada imagem capturada, a sensação é de testemunhar uma raridade, um alinhamento que dificilmente vai se repetir novamente. O cometa Yamato, por exemplo, só retorna ao sistema solar interno a cada 1371 anos, enquanto a NGC 2903 continuará onde está, intocada. A disparidade de tempo e a escala adicionada ainda a essa cena reforça ainda mais a grandeza desse evento, onde um passageiro está diante de um palco que vai existir por bilhões de anos. Em uma última análise, os registros como os do Yamato e da NGC 2903, ou até mesmo do Borisov, está diante de galáxias distantes e nos colocam em contato direto com a perspectiva cosmológica. Eles revelam que a vastidão do universo pode caber no campo de visão de um telescópio amador. Do ponto de vista do acaso, o alinhamento exige uma coincidência entre a posição do observador, o caminho do cometa e a localização aparente da galáxia. E mesmo com a possibilidade do evento acontecer, outros fatores podem determinar se a captura vai ser bem sucedida ou não, como as condições do tempo, o brilho do objeto e até mesmo as limitações do próprio equipamento. É por isso que um registro como esse é um tesouro entre os astrofotógrafos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!